Olá, amados irmãos e amigos em Cristo. Neste momento, quero trazer uma mensagem de salvação, de vivificação para a sua vida. Portanto, fique até o final desse vídeo. Não esqueça aí de deixar o seu like. Vamos estar meditando no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 14 e 15, que diz assim: Agora, pois, estáis dispostos. E quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa e do saltério e da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Disse Nabucodonosor. Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: Ó rei, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar-nos, ele nos livrará da sua fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Queridos, essa é uma mensagem muito conhecida de quase todas as pessoas que fazem reflexão na palavra de Deus. Ela nos mostra realmente a fidelidade desses homens de Deus, conhecido como aqueles jovens hebreus que saíram lá de Jerusalém, foi realmente para a terra onde Nabucodonosor, a Babilônia, estava reinando. Eles foram levados quando Jerusalém foi tomada por Nabucodonosor. E esses jovens foram para trabalhar no serviço palácio real de Nabucodonosor. Só que eles deveriam se submeter a tudo aquilo que fosse da vontade do rei. Mas a gente já viu desde o início do capítulo 1 que o rei tinha determinado a ração, ou seja, o alimento para que eles pudessem comer, e eles não comeram. Preferiram realmente não se contaminar com as iguarias do rei e pediram para que fizesse um teste para eles apenas com legumes por 10 dias, e eles assim, abençoados e usados por Deus, passaram no teste e não se contaminaram com as iguarias do rei. Aqui no capítulo 3 já mostra justamente que Nabucodonosor tinha feito uma grande estátua e essa estátua precisava ser inaugurada. Como de costume, às vezes em uma cidade as pessoas constroem algo bonito e comemora-se juntamente com as pessoas para inaugurar. Nabucodonosor fez essa estátua de quase 27 metros de altura por 3 metros de largura. É uma estátua totalmente, realmente, assim, aos olhos humanos, linda, toda de ouro. E convidou realmente toda a população, as autoridades, a banda, para realmente tocar os seus instrumentos, gaita, saltério, harpa de foles e assim sucessivamente. E ele foi dada a ordem que no momento em que tocasse esses instrumentos, todas as pessoas deviam prostrar e adorar. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam guardando o mandamento de Deus que está lá em Gênesis, que não deve adorar a nenhum Deus, a nenhum outro Deus, a não ser o Deus de Israel, ao Deus de Isaque, Mesaque, Abednego, ao Deus realmente ao Deus de Jacó, ao Deus de Isaque, ao Deus realmente aos patriarcas, né? Abraão, Isaque e Jacó. E eles estavam lá. E eles guardando o mandamento de Deus, eles não poderiam prostrar diante de nenhuma outra imagem ou de nenhum outro homem que não fosse realmente o próprio Deus. Foi realmente lançado aí, né, o desafio. Quando os instrumentos foram tocados, todos que estavam ali presentes, diz a Bíblia que todos eles se ajoelharam. E apenas 3 cabecinhas lá ficaram de pé, 4, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, apenas 3, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens preferiram realmente curvar diante de Deus, porque eles sabiam que o Deus de Israel era maior do que Nabucodonosor. Então aquilo se encheu de ira e furor. Alguns chegaram até Nabucodonosor e os denunciaram, fazendo com que eles realmente
prostrassem, porque era um decreto e não poderia desobedecer a ordem de um rei. Observe realmente como o povo de Deus é perseguido de todas as formas. Por mais que eles estavam ali, tinham sido constituídos para trabalhar nas províncias do rei, mas eles estavam ali para atender os seus serviços, não para adorar a um outro Deus que não fosse ao Deus de Israel. Eles chegaram então, foram chamados na presença do rei, diz: é de propósito que vocês realmente fizeram isso? Talvez vocês não tenham ouvido o meu recado, talvez vocês não ouviram realmente não estão sabendo o meu decreto. E eles disseram: olha, rei, não importa realmente, parafraseando, não importa realmente se o Senhor realmente determinou no seu decreto que todas as pessoas devem adorar e prostrar a sua imagem. Nós não adoraremos a tua imagem, nem renderemos a ti. Então Nabucodonosor disse para eles: e qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Ele achava que ele era um Deus, que não existia realmente outro Deus que poderia livrar ou livrá-los da mão do rei. E assim realmente ele deu mais uma oportunidade, porque eles conheciam muito bem a esses homens, eles eram homens responsáveis, que sempre fazia tudo certinho, eram homens que tinham um caráter realmente respeitável. Mas mesmo dando uma segunda oportunidade, de forma alguma eles mudaram de ideia, porque a mente deles e o coração deles estavam firmados no Senhor. Novamente foram tocados os instrumentos, toda a banda tocou, todas as pessoas prostraram novamente, e eles não fizeram isso. E para resumir, o decreto estava dito que todo aquele que não prostrasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. E eles não tiveram medo, porque eles estavam confiando no Senhor. Eu não sei qual é a fornalha realmente que muitas vezes os adversários da sua vida têm preparado para você. Talvez você tenha procurado servir a Deus de todo o coração, mas tenha enfrentado lutas, problemas, dificuldades e perseguições. Mas quero dizer para você, mantenha sua fé firme, como Sadraque, Mesaque e Abednego mantiveram. A Bíblia diz que eles foram lançados na fornalha de fogo. E a fornalha foi aquecida 7 vezes mais do que era normal aquecer. E eles foram lançados lá dentro. E a fornalha estava tão quente que diz a Bíblia, no mesmo capítulo, que quando aqueles homens que amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego para serem lançados dentro da fornalha, diz a Bíblia que imediatamente eles foram queimados pelo vapor quente. E aqueles homens que foram lançados, diz a Bíblia que nem um fio de cabelo da sua cabeça estava queimado. Eles saíram dali ilesos. Quando realmente Nabucodonosor mandou olhar para ver como é que estava a situação deles lá dentro, estavam eles passeando justamente com o quarto homem. Ou seja, Deus tinha mandado o próprio Miguel, Jesus Cristo, para estar no meio deles, ali, livrando e passeando dentro da fornalha. Queridos, Deus é assim. Quando nós permanecemos fiéis, Deus realmente permanece sempre fiel com a sua palavra. Ele não muda, porque Ele é o mesmo Deus, de ontem, hoje e será eternamente. Por mais que venhamos a sofrer qualquer que seja a perseguição nesse mundo, Deus diz: eu estou do teu lado. É Deus quem te consola, é Deus quem te protege, e Ele protegerá sempre. Basta que confiamos nele. E Ele, vamos fazer jus à mesma palavra que aqueles homens disseram. Não necessitamos te responder, ó Rei, sobre este negócio. O Deus a quem servimos é quem nos livrará da fornalha de fogo e das tuas mãos. Que possamos dizer isso para o mundo, possamos dizer isso realmente com convicção de que o nosso Deus é quem nos livra e quem nos protege a cada dia de todo mal. Que essa palavra possa estar sempre no seu coração, que você possa meditar nisso a cada dia em nome de Cristo, porque Deus é fiel para nos garantir a vitória, em nome de Jesus. Deixe seu like, queridos, que Deus abençoe, comente e compartilhe com outras pessoas para que Deus possa também estar abençoando outras vidas, em nome de Jesus.